Graça e paz. Juízes 11, versículo 29. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, ele atravessou Gileade e Manassés, e passando por Mispa de Gileade, foi até os filhos de Amon, e Jefté fez um voto ao Senhor, dizendo: se de fato entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro sair da porta da minha casa para se encontrar comigo, quando eu voltar vitorioso sobre os filhos de Amon, esse será do Senhor, eu oferecerei em holocausto. Assim Jefté foi de encontro aos filhos de Amon para lutar contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Ele os derrotou desde Aroer até as proximidades de Minite, 20 cidades ao todo, e até Abel-Queramim. Foi uma grande derrota para os filhos de Amon, que assim foram subjugados pelos filhos de Israel. Quando Jefté voltou para sua casa em Mispa, a filha saiu ao seu encontro, tocando o tamborim e dançando. E ela era a filha única. Ela não tinha outro filho nem filha. Quando Jefté a viu, rasgou as suas roupas e disse: ah, minha filha, você me prostra por completo. Você passou a ser a causa da minha ruína, porque fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás. E ela lhe disse: meu pai, você fez um voto ao Senhor. Faça comigo segundo o voto que fez, agora que o Senhor o vingou dos seus inimigos, os filhos de Amon. E ela disse mais ao seu pai: que me seja concedido isto, deixa-me por 2 meses, para que eu vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, e eu e as minhas companheiras. E o pai consentiu, dizendo: vá. Deixou-a por 2 meses. Então ela se foi com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. Ao fim dos 2 meses, ela voltou para seu pai, que lhe fez segundo o voto que tinha feito. Assim ela nunca teve relações com homem algum. Daqui veio o costume em Israel, de as filhas de Israel saírem por 4 dias, todos os anos, a chorar pela filha de Jefté, o gileadita. Essa segunda parte do capítulo 11 de Juízes fala de um voto que Jefté fez. Jefté, nós já temos falado aqui, foi um juiz. Ele foi capacitado pelo Espírito Santo para derrotar os filhos de Amon. Mas, irmãos, o fato da gente estar sendo usado por Deus não significa que tudo que vem ao nosso coração é da vontade de Deus. Muitas pessoas cometem erros justamente por isso, porque às vezes num momento de vitória, num momento até de alegria em Deus, nós podemos achar que tudo que a gente quer fazer é a vontade de Deus. Por causa de uma vitória, nós podemos achar que tudo que a gente pensar ou imaginar, Deus vai estar ao nosso lado. Jefté estava sendo usado por Deus, mas ele fez um voto, ele fez um propósito que Deus não pediu e que Deus na verdade abomina. A Bíblia diz isso na lei de Moisés, que Deus, ele abomina qualquer sacrifício humano. E Jefté, movido, a gente não sabe se pelo medo que ele estava daquela guerra, tentando mostrar que ele estava disposto a dar para Deus qualquer coisa. Na verdade, ele não queria jamais dar a filha. Quando ele disse: o primeiro que sair da minha casa, possivelmente ele estava pensando: vai sair algum servo, alguma pessoa que trabalha lá, e eu vou ofertar ele ao Senhor. Ele fala aqui de holocausto. Holocausto é uma oferta queimada. Deus sempre reprovou isso, não somente ao Senhor, óbvio, até mesmo a qualquer outros deuses. Oferta humana não era nem tão comum no meio dos cananeus, os povos ali ao redor de Israel. Mas um homem, tendo uma grande vitória, pode ser capaz de cometer grandes erros. Essa é a história de Jefté no capítulo 11. Ele foi usado por Deus. Você percebe no texto que apesar do voto errado que ele fez, Deus deu uma grande vitória. Os filhos de Amon foram derrotados, mas ele comete esse grande erro nos ensinando algumas coisas. Nós precisamos aprender com esses erros. A Bíblia deixa claro que esses
erros que estão registrados é para que a gente possa de alguma forma aprender grandes lições. Eu gostaria de destacar com os irmãos nesse grande erro de Jefté. Primeiro, que Jefté, ele errou por ele não ter procurado ouvir conselhos dos anciãos, de homens de Deus. Ele poderia ter pensado em fazer um voto e consultado pessoas naquele momento, para que ele pudesse fazer debaixo de algum tipo de esclarecimento, mas ele faz movido pelo seu próprio coração, num momento de grande alegria, de batalha, ele se precipita. Segundo lugar, irmãos, a gente aprende aqui também que Jefté, ele conhecia a história de Deus com o seu povo, mas ele não conheceu o caráter de Deus. Você viu comigo que no início do capítulo 11, ele descreve muito bem como que Deus trouxe vitória para Israel, como que Deus trouxe Israel até aquele momento onde eles estavam na terra prometida. Mas ele não conhece o caráter de Deus, que é um Deus que não exige de maneira nenhuma morte de ninguém. Na verdade, até os animais que eram sacrificados na antiga aliança, não é que isso era a vontade de Deus, isso era feito para poder nos ensinar como que o salário do pecado é a morte e que nós precisaríamos de um redentor. Os sacrifícios que foram feitos de animais foram permissões de Deus apenas na antiga aliança, para apontar para o Cordeiro que morreria por nós, que é o Messias, que é Jesus. Mas aqui a gente vê que Jefté conhecia a história de Deus, mas não conhecia o caráter de Deus. Nós precisamos conhecer mais, não somente os conceitos bíblicos, as informações bíblicas, nós precisamos conhecer a Deus face a face, nós precisamos de intimidade com Deus, nós precisamos ler a Bíblia para procurar conhecer o caráter, a vontade de Deus, a essência de Deus. Jefté não conhecia. Nós também podemos aprender aqui com este grande erro de Jefté, que ele teve zelo para cumprir o voto, mesmo sendo sem entendimento. Ele poderia ter visto a sua filha vindo e dito: eu não vou cumprir não, agora a minha filha é única. Imagina, ele não teria descendentes, ela era solteira, ela era virgem, e aí ele poderia ter olhado e falado assim: não vou cumprir. Então aqui você vê, ainda que fosse um grande erro, havia um zelo dele. A Bíblia diz para a gente não fazer voto precipitado, que quando você faz um propósito com Deus, você deve cumprir isso, tratar isso com muita seriedade, porque a maneira que eu faço o voto e cumpro mostra muito do meu coração. Então Jefté, ele tinha um zelo até por Deus, mas ele estava agindo sem entendimento. Temos que considerar que ele não tinha a revelação que nós temos hoje, toda das Escrituras, da palavra, um tempo muito antigo, mas ele tinha sim acesso à revelação suficiente para não fazer aquilo. Ele quis talvez fazer um ato heróico, impressionar Deus. Irmãos, nada que a gente faz impressiona Deus. O que Deus quer da gente, na verdade, é uma vida rendida aos seus pés. O que realmente Deus quer de nós é uma vida de obediência, é procurar ouvi-lo, conhecê-lo, vê-lo cada dia mais, contemplá-lo com os olhos espirituais. Na verdade, o que a gente entrega para Deus deve ser sempre com entendimento e deve ser aquilo que o próprio Deus está nos pedindo para entregar. Nós precisamos ofertar ao Senhor a nossa vida como uma oferta viva, santa e agradável a Deus. Jefté então tem uma vitória, mas ele tem uma grande derrota na vida dele, para a história dele, e que o Senhor nos ensine a fazer votos, a fazer propósitos com entendimento, com zelo, com amor. Mas o que Deus mais espera de nós é a nossa vida diária rendida aos pés dele, em obediência, em amor. E a gente vê isso claramente através do nosso Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele nos ensina que nós devemos seguir os seus passos. Ele diz: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, ou seja, renuncie a si mesmo, negue-se a si mesmo e me siga. Você quer saber o que Deus quer de você? Olhe para Jesus, imite a Jesus. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer pela palavra do Senhor, e mesmo quando lemos erros tão graves como o de Jefté, nós queremos aprender, Pai. Nós queremos aprender a fazer propósitos com o Senhor, porque a Tua palavra diz que nós devemos sim
andar na tua presença, e o Senhor nos ensina a entregar o nosso coração, as nossas vontades, que o Senhor nos dê zelo, mas nos dê entendimento para fazer aquilo que realmente o Senhor espera de nós. Nós queremos aprender, ó Deus, todos os dias com a tua palavra, que o nosso coração esteja sendo guardado, que nos momentos de vitória e nos momentos como Jefté estava ali debaixo do teu Espírito Santo, nós não venhamos a presumir que sabemos a tua vontade, fazendo aquilo que o nosso coração está querendo, mas que nós possamos todos os dias consultar o Senhor, ouvir pessoas sábias para agir conforme a tua vontade. Em nome de Jesus nós te pedimos, Pai, oramos assim. Amém, Senhor.